A oposição cobrou um posicionamento do governo em relação ao cumprimento da Lei Magnitsky, imposta contra Alexandre de Moraes. O deputado Capitão Alberto, do PL do Amazonas, apresentou 2 requerimentos destinados para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, exigindo informações sobre os riscos da decisão de Flávio Dino, que impede a aplicação das sanções de forma automática. Parlamentares do Partido Novo também ingressaram com um pedido de esclarecimento, com a oposição afirmando que o decreto do STF coloca o sistema bancário e a economia do Brasil em risco e também afeta a credibilidade do país. Segundo o deputado Marcel Van Hatten, se o decreto não cair, os brasileiros vão acabar pagando a conta, que era para ser apenas dos sancionados. Segundo o economista e ex-secretário do Tesouro, Carlos Cavo, ouvido pelo O Globo, o não cumprimento da Magnitsky pode ter um efeito de uma bomba atômica sobre o sistema financeiro. Em nota enviada ao portal Metrópolis, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou que os magistrados estão usando indevidamente a autoridade judicial para fins pessoais e questionou onde estão os líderes eleitos do Brasil para se opor a essa situação. Vou começar essa com o Bruno Musa, que tem trazido as suas impressões e reflexões sobre a imposição da Magnitsky, quais seriam as dificuldades a partir daquela manifestação do ministro Flávio Dino, e agora os parlamentares, inclusive, ingressando com pedidos de esclarecimentos. Musa. Esse tipo de pressão que eu comentei do INSS que tem que começar a acontecer mesmo. Me parece que eles não estão levando em consideração que se as sanções todas forem peitadas, a situação do Brasil ela pode se tornar muito crítica. A gente já está à beira de um abismo fiscal. Nos próprios relatórios bimestrais que o próprio governo solta, ele já anunciou que a partir de 2027 não tem mais dinheiro dentro dos gastos discricionários, os gastos não obrigatórios, para o cumprimento do mínimo constitucional de educação e saúde. A máquina pública simplesmente para em 2027, hein? Não é 37, é 2027 e não sou eu falando, são dados do próprio governo. Ou seja, o Brasil já está à beira de um risco fiscal dramático. Se essas sanções realmente forem peitadas para privilegiar 2 ou 3 ali, um sancionado e outros 2 ou 3 ali que o apoiam, me parece que eles não estão levando em consideração o risco sistêmico que isso pode acontecer. O banco terá, então, que privilegiar uma pessoa, manter a conta dessa pessoa e simplesmente acabar com o restante do país. E por que eu falo acabar? Imagina que os bancos, de repente, se unam e falam assim, tá bom, não vamos mais ceder crédito, então, para ninguém no país. Quanto tempo será que esse governo dura? 10 dias? 15 dias? Sem mais crédito para nada. Para uma hipoteca, para comprar um carro, sem mais crédito, por exemplo, para financiar exportadores, porque isso tem a ver com o dólar e o banco não poderá mais fazer, fechar as suas operações lá fora. Quantas pessoas que mantêm as contas, e aí eu falo com conhecimento de causa, que é o meu dia a dia no mercado financeiro, quantas pessoas desses clientes que mantêm as suas pessoas físicas e pessoas jurídicas com investimentos aqui e lá fora, vendo tudo isso parado do dia para a noite, sem conseguir fazer uma transferência, um pagamento, um TED, um recebimento. Como é que isso se sustenta? E mais, toda a infraestrutura dos bancos são fornecidas por empresas americanas, AWS, Google e Microsoft, em linhas gerais. E a gente viu até uma situação cômica na semana passada, alguém do governo dizendo que a Magazine Luiza conseguiria prover porque ela tinha serviço em nuvem. Ora, gente, isso me parece que é uma piada de mau gosto quando a gente está à beira do precipício. Mas sim, foi falado isso. Portanto, eles não conseguiram entender a dimensão disso. E aí me parece, sim, que eles aceitaram a situação, que eles se olham no espelho e se colocam como semideuses. Ora, portanto, um país de 213 milhões de pessoas deveriam parar por conta de 3, 4, 5 ou 11 pessoas que sejam. É extremamente irracional tudo isso que nós estamos vivendo. E o prejuízo, ele pode ser bilionário. Eu acho que num país oligopolizado como é o Brasil, desde a sua fundação, e nos bancos é assim, 5 bancos controlam 80% do crédito no Brasil, eles mantêm um poder de influência muito grande dentro da máquina pública. Eu acho muito difícil que isso se concretize e que, por conta de alguns, eles
mantenham, parem toda uma operação. E só para finalizar, vale lembrar que o banco ele tem a possibilidade, por um ato privado, de escolher, por conta do compliance interno dele, de fechar a conta de um cliente A ou cliente B. Como eu mencionei ontem aqui, eu mesmo passei por isso quando eu tinha um cliente que era pessoa politicamente exposta.